Vamos falar hoje sobre o transtorno do déficit de atenção. É um transtorno do neurodesenvolvimento e, se não bem diagnosticado, leva a prejuízos enormes na aprendizagem de nossas crianças. Estou falando de um transtorno que tem comprometido 4 áreas principais: a própria atenção, porque a criança não consegue desenvolver a atenção seletiva, a atenção dividida e a atenção sustentada. Como também tem grande prejuízo nas funções executivas, principalmente de organização, planejamento, sequenciação e tomada de decisão. São funções nobres do cérebro que muitos, mesmo adolescentes e adultos que têm o transtorno do déficit de atenção, não desenvolvem adequadamente e que isso leva a um prejuízo enorme na aprendizagem, na hora dos estudos. Estou falando também num prejuízo significativo de memória operacional. Essa memória que é tão importante. Eu dou um exemplo de memória operacional quando, por exemplo, a gente pede lá para os nossos filhos: vai lá no banheiro, agora você já tomou banho, traz a toalha que está molhada para a gente pendurar e traz o uniforme sujo que é para pôr dentro da máquina de lavar. Tá bom. E ele vai lá. E ele vai... No meio do caminho ele vê uma coisa, vê outra e aí acaba chegando no banheiro. Ele até chega até o banheiro, mas o que era mesmo para fazer? E ele olha, ele vê o tênis, ele até pega o tênis, põe lá no quarto e chega lá na lavação e fala assim: mãe, o que era mesmo para trazer? Então são crianças que não têm esta memória de trabalho consolidada a ponto de ser proativo nas funções que são requeridas ali naquele momento. Então, delegar 3 tarefas, às vezes 2 tarefas, já é bastante difícil para ele ter essa memória de trabalho. Como também um comprometimento que é significativo quando a pessoa apresenta, quando uma criança, um adolescente ou um adulto apresenta o transtorno do déficit de atenção, será na autorregulação. Como é que eu observo isso? A autorregulação, eu posso fazer uma imagem assim, como a linguagem interiorizada. O que é a linguagem interiorizada? É uma linguagem que nos organiza para a ação. E essa linguagem interiorizada, quando eu não a tenho desenvolvida ou quando eu tenho um comprometimento na linguagem interiorizada, eu acabo tendo muito prejuízo. Então, são crianças que eu preciso estar sempre fazendo esse papel de linguagem organizadora. Então, essa autorregulação não é desenvolvida dentro do esperado. E quando a criança apresenta o transtorno do déficit de atenção com a característica mais impulsiva e hiperativa, ele também terá um comprometimento significativo no freio inibitório. Isso é, ele até sabe que ele não poderia reagir daquela forma ou falar naquele momento, mas quando ele viu, ele já fez. Então, é um comprometimento nesse freio inibitório. E isso terá consequências significativas no convívio social dessa criança. Agora, nós vamos falar dos sinais que apresentam essas crianças, esses adolescentes, para que a gente possa compreender melhor. Então, vamos falar agora sobre os critérios que caracterizam o déficit de atenção. Precisamos entender que esses critérios têm que estar presentes não somente em um ambiente, mas em vários ambientes que a criança convive. Esses critérios têm que ser completos 6 ou mais deles para que seja significativo nessa hipótese de um transtorno do déficit de atenção e tem que persistir durante 6 ou mais meses. Então, não é uma situação isolada, não é uma dessas queixas apenas que aí nós já levantamos a hipótese de um transtorno do déficit de atenção. Nós temos que ter esse cuidado para analisar e que só assim podemos já levantar mais essa hipótese e aí encaminhar. Quem faz esse diagnóstico? Um neuropediatra. E esse neuropediatra, muitas vezes, vai solicitar uma avaliação da psicopedagogia, porque a avaliação da psicopedagogia vai analisar aonde estão os prejuízos e, principalmente, avaliar o grau de atenção.